Yogi Surisuba! O capítulo 8 de Jujutsu Kaisen módulo começa explicando sobre a mitologia dos Simurianos, enquanto vemos uma pedra no meio da escuridão. Alguém narra dizendo que quando os deuses se chocaram, os céus tremeram e os mares rugiram. Aqueles que sobreviveram ao antigo cataclisma transmitiram ritos e palavras proibidas dos deuses. Mesmo agora, eles dormem sobre as pedras sagradas. A história da morte dos deuses recomeça. Uma prece por salvação ecoa pela terra devastada, pedindo para que a maldição seja suspensa. Voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de 3 deuses celestiais amaldiçoados depois da vinheta. Vamos para um vilarejo no meio de muitas pedras. Um senhor simuriano está conversando com um jovem. O jovem está dizendo que basta pegá-los e alimentá-los com alguma coisa e mandá-los de volta. Mas o senhor lhe repreende, dizendo que é fácil o jovem dizer isso. Porém, do jeito que as coisas estão agora, as crianças vão acabar morrendo de fome. O jovem diz que é bem mais saudável do que deixar a justiça pelas próprias mãos correr solta. O velho então diz que ainda assim, no acampamento, existem trabalhos que até mesmo crianças podem fazer. Ele então informa que se forem devolver as crianças para lá, terão de cortar pelo menos um braço. Senão os moradores não vão aceitar. O velho percebe que ele vai aceitar as crianças e diz que ele é mais tolerante do que pensava. E o jovem responde que é melhor do que desperdiçar vidas à toa. Mais uma vez, a tradução prévia está terrível, pessoal. A semana passada já estava muito ruim. Essa semana parece que está do mesmo jeito. Então, provavelmente, muita coisa desse diálogo inicial e de muitos outros diálogos pode estar errada. Então, vamos ter que esperar a versão oficial no domingo, que a gente sempre está lendo aqui no canal todo domingo, beleza? Então, vemos ali que as crianças que eles estavam falando era, na verdade, Maro e Cross, os ladrõezinhos Kid. Ele fica surpreso de os dois estarem ali e o velho diz que eles são gêmeos. Maro, sem pensar duas vezes, o ataca rapidamente, mas tem seus ataques parados facilmente. Cross tenta atacar com uma espada, mas também é parado. O jovem acaba pegando o Maro pelo braço e o arremessa na direção do Cross, os lançando contra a parede. Ambos acabam caindo no chão nocauteados, com seus 3 olhos em espiral. O jovem os elogia, dizendo que eles possuem coragem e fica aliviado com isso. Ele então diz que depois deles se acalmarem, eles vão precisar ali lhe ajudar com um trabalho. Se eles se saírem bem, talvez ele os alimente. Eles estão construindo um canal. Eu também estou construindo um canal, mas é um canal diferente. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal do Geek Brasil e também compartilhe também os nossos conteúdos aqui pela plataforma ou pelas redes sociais que você participa. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e também mandar o seu hypar. Continue a fortalecer ainda mais os conteúdos de Jujutsu Kaisen módulo aqui no Geek Brasil, pra gente sempre estar comentando, falando, atualizando ainda mais esse conteúdo desse mangá, que tá sendo uma grata surpresa com apenas 8 capítulos. O jovem então diz que por enquanto ele vai continuar cavando e pede para que Maro e Cross juntem as pedras de um lado para empilhá-las de forma ordenada em um canto e pedem para eles não tocarem nas outras pedras que estão no outro canto e questiona a eles se haviam entendido. O que eles respondem com um sonoro sim, senhor. O jovem então diz que o trabalho é algo simples assim. Os dois partem para fazerem suas tarefas e o velho se aproxima do jovem dizendo que os dois pirralhos eram mesmo encrenqueiros, mas parece que dar jeito neles foi a decisão certa. O jovem então responde que é só dar mais algumas rodadas de trabalho duro para eles que vão
se endireitar. Eles tentam atacar ali o jovem de novo, mas são derrotados ali de forma precisa. Ele questiona Maru e Cross se eles nunca aprendem ou se estão apenas entediados. E ele diz que tem certeza que havia dado trabalho para eles fazerem. O jovem então se aproxima de uma grande rocha e diz para consigo mesmo de que ela é maior do que ele pensava e que aquilo é uma verdadeira pedra e pede para o Cross e o Maru se afastarem. Ele usa seus poderes na rocha e ela se desfaz por completo, deixando Cross e Maru surpresos com o poder do jovem, né? Dá pra mostrar que o cara realmente tem um poder bem singular. Os dois então ficam encantados com os poderes do jovem. Vemos que o nome do jovem é Doura e Maru questiona por que eles estão construindo um canal. E Doura responde que é complicado explicar isso para uma criança. Assim, Doura desenha um mapa e diz que quando transportar ali mercadoria de Descante para Chama, eles usam navios. Eles acabam seguindo assim uma rota muito grande, né? Uma rota bem grande que leva vários dias. Doura mostra então a rota que o navio faz. E ela é inspirada na mesma rota que os portugueses faziam pela África para voltarem para Portugal, vindo ali da Índia. Maru fica surpreso com o tamanho da volta que precisa ser dada, e então Doura responde que é por isso que eles estão abrindo um canal, o que deixa Maru encantado. Porém, Cross pergunta por que eles estão fazendo aquilo, o que deixa Maru confuso. Ross, irritado, então questiona o porquê eles, os Lúmer, devem fazer algo que chame a atenção em Descante. E Doura começa a explicar. Ele diz que o plano de construir um canal existe há muito tempo, mas os Carian impediam, o que deixa Cross confuso. Doura responde que para o povo deles havia uma criatura sagrada. Houve um incidente que gerou um grande gatilho e eles foram expulsos de suas aldeias e os pais deles foram mortos. Outros povos, além dos Lúmer, insistiram que os Carian fossem exterminados, porque os Carians atacam e comem qualquer um que não pertença à tribo Lúmer. Ele diz então que toda aquela área é o habitat dos Carian. Durante então o planejamento do canal, os trabalhadores do Descante foram atacados e o projeto de construção do canal foi interrompido. Doura então diz que não é que eles têm que fazer isso, eles são os únicos que podem fazer. Cross diz que isso ainda não responde a sua pergunta. Ele questiona quem os havia trazido para aquela terra, uma que era tão árida onde não se cresce plantações de forma decente, e por que devem ali fazer isso para os Descante. Doura diz que eles não trabalham para os Descante, eles trabalham para os Lúmer, naquele país onde a força se traduz ali facilmente como poder. Não existe uma forma assim de obter essa força, não existe uma forma assim de obter para se tornar alguém mais poderoso. Pelo que parece, se nasce poderoso. Doura então diz que se forem atacados, se continuarem revidando, então nada vai mudar. Ou seja, se os Lúmer não mudarem, os Descante também não mudarão. Doura diz que para que as pessoas de diferentes terras e linhagens coexistam, elas devem compartilhar algo em comum, algo que as conecte através do espaço e do tempo, o que faz Cross questionar a coexistência. Doura afirma que é isso mesmo. Quando as pessoas vivem lado a lado, como um vizinho, ter algo comum entre elas se torna mais fácil, da forma de aceitar as diferenças umas das outras. Ele então diz que um canal vai lhes dar exatamente isso, um elo compartilhado entre os povos Lúmer e os Descante. Assim que o canal estiver concluído, eles vão levar água do rio Lúmer para a aldeia de Kiamar. Essa água fluirá pelos assentamentos e para as terras agrícolas. Mesmo que tudo esteja seco agora, se conseguirem manter a água limpa fluindo constantemente, também fará com que as doenças entre as crianças caia drasticamente, o que faz Cross ficar confuso com todas essas informações.
Um tempo se passa e Maru avisa Doura que Cross não vem hoje também, o que ele responde que o garoto deve estar de mau humor ainda. Ele diz para Maru que o jeito de Cross de pensar não está necessariamente errado. Na verdade, é nisso que a maioria das pessoas acredita. Como todo mundo pensa assim, ele simplesmente foi em frente e decidiu trabalhar sozinho. Quando Maru e Doura chegam ali no lugar do trabalho, todo lugar que eles haviam escavados no dia de ontem está soterrado e destruído. Maru diz que o Cross não faria algo assim, mas Doura responde que há outros que fariam. Doura então diz que o culpado é a escória que invadiu o acampamento. Eles terão que lidar com eles antes de poderem voltar ao trabalho. Colocando o dedo no nariz, Doura começa a falar que eles não possuem tempo para descansar então. Cross, lá de longe, observa tudo o que havia acontecido com o trabalho de Doura e Maru. Assim, vamos até o lugar onde está o acampamento dos Loomer. Eles estão conversando, dizendo que é nojento agir como um bajulador para com os Descante. E até mesmo alguns falam que o Doura está recebendo o dinheiro deles. Os caras comentam que a destruição de tudo deve servir de lição para eles. Mas um rejeita essa ideia, dizendo que Doura vai continuar cavando o canal. Eles falam que eles precisam ficar atrapalhando o Doura daqui por diante, porque ele é burro demais para perceber de quem se trata. Cross então entra na tenda deles, o que fazem eles questionarem o que o garoto estava fazendo ali. Quando eles tentam entender o que estava acontecendo, Cross senta a porrada na cara daquele que parecia ser o líder desta ganguezinha de Fimurianos. No outro dia, Cross aparece para trabalhar, dizendo para eles não lhes entenderem mal. Ele só não quer ser colocado no mesmo saco que eles. Eles passam então um tempo juntos aprendendo sobre a construção de um canal, desde a importância da gaiola de pedras até mesmo a plantação de árvores para substituir os suportes de madeira quando a gaiola se desgastar, e até mesmo sentindo na pele quando uma comporta se quebra, com Maru sendo levado ali pela correnteza. Os Loomer então aparecem dizendo que os anciões haviam dado a aprovação e oficialmente eles vão começar as obras do projeto do canal. Jabba diz que eles vão usar o canal para irrigar a área do rio Loomer. Isso vai beneficiar em muito as vilas vizinhas. Maru fica encantado de tanta gente chegar para apoiá-los. E assim Doura agradece Jabba por ter conseguido. Jabba diz que ele sempre consegue fazer as coisas correrem bem. Doura ri dizendo que ele lhe enganou, fazendo ele pensar nisso. Mas Jabba diz que, ainda assim, como ele já estava liderando o trabalho antes do previsto, não podiam negar que seus esforços foram o verdadeiro motivo pelo qual os anciãos decidiram seguir com a ideia. Cross então percebe que os caras que ele agrediu estavam ali para ajudá-los também com o canal. E se lembra das palavras do Doura, da possibilidade de pessoas de diferentes terras e linhagens poderem coexistir, e que a compreensão mútua e tempo são indispensáveis para isso. Cross se curva até eles e agradece-os por virem ajudar e que estava errado em atacá-los. Todos então começam a dar o melhor que podem para terminar a construção do canal. Assim, ele é terminado, fazendo um grande rio. O tempo então passa, as árvores crescem e as crianças já não estão doentes, mas brincam no canal. Então vemos a chegada de um navio dos Descante e parece um povo inspirado nos Vikings. A gente consegue ver ali a embarcação, né, a forma dos barcos, os chifres ali na carranca, né, só meio que quase como se fosse algo mais tecnológico, mais avançado, né, essa diferença ali meio que tipo do design, né. Vemos que o tempo havia passado mesmo e Maru e Cross já estão com o tamanho, né, da idade que eles possuem hoje no presente. Enquanto o navio dos Descante passa pelo canal, Maru está super empolgado com tudo isso. Vemos então os três ali dos Descante e eles possuem chifres, coisa que os Loomer não possuem. Então
aqui nós conseguimos ver a diferença entre os Lúmer e os Descante. E o Dabura praticamente é confirmado sendo um Descante. Isso porque o terceiro olho do Dabura abre na vertical, né? Ele acaba abrindo aqui na vertical, enquanto o terceiro olho do Maro, do Jabba e do Cross abrem na horizontal, né? Tem essa diferença ali da abertura, o que é reforçado também sobre os chifres dos personagens. Calma, calma que tem muita coisa pra gente falar ainda sobre esses detalhes no final do vídeo. Dora diz para Jabba que eles receberam um pedido dos Descante. Eles querem construir instalações portuárias ao longo do canal para que os navios possam atracar no meio da rota. É dito que os valores já foram acertados e que o orçamento já foi aprovado. Assim, se o porto prosperar, isso vai fortalecer o fluxo comercial entre os Lúmer e os Descante. Em outras palavras, isso significa abrir o comércio entre os povos novamente. Jabba sai do local bravo, o que Cross repara que nunca tinha visto ele assim. E Jabba comenta que já haviam se passado 10 anos desde o não comércio entre os povos. Cross começa a explicar que todos foram feridos pelas políticas isolacionistas dos Descante. Jabba perdeu sua filha por causa deles. Ele comenta que ele tem certeza que Jabba havia enterrado a dor de querer morrer. Cross diz que ainda assim ele respeita muito o Jabba por prosseguir trabalhando com isso mesmo com sua grande perda. Tanto Dora quanto também Jabba já começam a trabalhar para melhorar o canal, trazendo esses decks. Vemos todos eles então bebendo e celebrando, mas Cross continua a narração dizendo ali que se eles já chegaram no fundo do poço, daqui em diante o único caminho que resta é ir para cima. Não, meus amigos, ainda sempre tem o subsolo do fundo do poço. Ele pensou que a partir daqui tudo começaria a melhorar. Porém, aquele também foi marcado como o dia em que os Carians devorariam a filha do chefe dos Descante. Muitas coisas interessantes aqui neste capítulo, muitas coisas ainda confusas, né? Bem confusas, bem a cara do Gege Akutami para deixar a gente ali na expectativa para a revelação das novas informações ali que virão nos próximos capítulos, mas nós já conseguimos entender pelo menos algumas coisas aqui. A primeira é que provavelmente o conflito entre os dois povos destruiu o planeta em que eles viviam, né? Dá para entender que tanto ali os Lúmer como também os Descante, eles conseguiram meio que tipo assim, sair do planeta juntos. A gente consegue ver também, né, que o ponto 2 é que o Dora provavelmente deve ter morrido no combate. Se o Dora não está na nave, o Dora não apareceu até agora, ou ele morreu ou ele está num estágio ali que não pode ser apresentável, né? Ele está numa situação realmente que não consegue viver fora da nave, talvez esteja acoplado com alguma situação, alguma tecnologia emergencial. E como eu falei para vocês, o Dabura, ele é um Descante, mas mesmo assim, o Jabba, o Maro e o Cross, sendo Lúmer, estão cooperando com ele. Olha só que coisa interessante, né? Esse é um ponto realmente para se observar aqui. Será que a guerra não vai ser entre ali os Lúmer e também ali os Descante? Porque se os Descante e os Lúmer atacarem, destruírem ali a Terra, ou serem... Na verdade, se você parar para pensar, a guerra pode até mesmo acontecer e outro povo alienígena pode chegar no momento em que o combate entre eles está acontecendo. E é por causa disso que talvez eles não conseguiram nem contra-atacar, né? Que eles não conseguiram nem contra-atacar porque eles já estavam enfraquecidos mediante a guerra. E dá para perceber que dentro da nave eles estão unidos. Tanto ali os Lúmer quanto também os Descante, eles estão unidos. E não é à toa que o Cross conta com as habilidades do Dabura. O Cross, ele é um Lúmer e também ali o Dabura, ele é um Descante. Então alguma coisa aconteceu para a união desses povos, mas ao mesmo tempo eles foram expulsos ali do planeta em que eles viviam, né? Eles são apresentados como Simurianos, mas eles são separados também em territórios, assim como nós temos na Terra, somos todos terráqueos, né? Só que temos japoneses, portugueses, brasileiros, espanhóis, norte-americanos, canadenses, né? Temos essas separações aí de etnias e povos, alguns inventados, alguns que já seguem há várias gerações,
Mas mesmo assim, a gente consegue ver essa incrementação que Gege Akutami está colocando, está refletindo da nossa sociedade para Jujutsu Kaisen módulo. Gege amarrou bem esse plot para os próximos capítulos. Pode acontecer muita coisa, inclusive até mesmo durante essa guerra entre eles. Como eu disse, um novo povo pode vir e expulsar eles do planeta natal, de seu planeta natal.